E seguimos em frente porque o Parlamento Europeu aprovou um plano que altera as regras do mercado de carbono da União Europeia. A legislação, que agora precisa ser aprovada pelos Estados-membros do bloco, pretende tributar as importações de produtos com base nos gases de efeito estufa emitidos na produção, uma espécie de taxação de carbono aos exportadores. Com isso, as importações de ferro, aço, alumínio, cimento, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio entrariam nessa regra a partir de 2026. A agência de notícias Reuters afirma que a taxa de fronteira, ela tem o objetivo de impedir que as indústrias da União Europeia sejam prejudicadas por concorrentes estrangeiros mais poluentes, removendo a tentação das empresas da Europa de se mudar para regiões com regras ambientais frouxas. Hora da gente analisar os impactos disso para o agronegócio. Recebemos Matheus Andrade, assessor de Relações Internacionais da CNA. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Kellen. Prazer falar com você. Da mesma forma, e a gente quer saber o que essa mudança significa na prática. É uma taxação de carbono para exportadores? Isso, Kellen. A gente tem que olhar essa medida europeia dentro de um grande pacote de medidas ambientais europeias, que é o Green Deal, o Pacto Verde. Então, a Europa, desde 2020, vem trabalhando nesse pacote e inclui diversas medidas. Então, a gente tem o CBAM, que é essa taxação de carbono, a gente tem a lei anti-desmatamento, a gente tem redução de pesticidas, a gente tem apoio do bloco a energias limpas, ao transporte público. Então, é um arcabouço de medidas que, na verdade, é o grande plano de desenvolvimento europeu. A partir de 2020, eles buscam chegar nisso em 2055, com uma pegada ambiental, então, de redução de emissão de gases do efeito estufa, de alcance das metas europeias do Acordo de Paris. Então, é dentro desse escopo que está essa medida europeia. E o que ela vai ser na prática? Ela é, de fato, um imposto de importação a depender da intensidade de carbono, né? A gente tem algumas coisas que ainda vão ser regulamentadas. Essa proposta acabou de ser aprovada, então ainda tem algumas etapas internas de formulação de políticas públicas da Europa, mas basicamente, quanto mais carbono for emitido na produção daquele produto, daquele bem, no país de origem, maior vai ser essa taxa cobrada pela Europa na entrada. Como é que está a reputação do Brasil nesse sentido? Quais os produtos da pauta agro estarão sujeitos a essa taxação no futuro próximo e a partir de quando você estima? Perfeito, Kellen. Então, essa medida ela entra em vigor a partir de 2026, vão começar as cobranças, e ela vai ser uma medida faseada até 2034. Então, o escopo inicial, que é o ferro, aço, alumínio, eletricidade, fertilizante, hidrogênio e alguns produtos derivados, vão estar nessa primeira leva. Em 2027, a gente vai ter a primeira revisão dos produtos e do escopo dessa medida, e é onde pode entrar produtos agrícolas. Nesse momento, a União Europeia não indicou nenhum produto agrícola, mas o que é importante a gente comentar? Hoje foi aprovada a Lei Antidesmatamento da União Europeia, que é uma lei que impacta muito o agronegócio brasileiro. Ela tem potencial de impactar até 31% da nossa pauta exportadora, e alguns produtos muito relevantes, e eu posso citar aqui a soja e a carne bovina, já estão nessa medida. Então, a gente imagina que esses são candidatos óbvios e preferenciais do agronegócio, da nossa pauta exportadora, a entrarem numa primeira revisão da medida da taxa de carbono. Eles estariam sujeitos a uma taxa extra. A minha pergunta é como isso funcionaria? Seria uma taxação que os brasileiros teriam que pagar para poder acessar o mercado europeu? E se há no seu horizonte algum tipo de pressão também para a cafeicultura, que tem na Europa um dos seus principais mercados? Certo. A cafeicultura também está incluída na lei antidesmatamento, então ela também é um produto que vai ter que cumprir essa outra legislação que está dentro desse grande pacote europeu para poder acessar o mercado europeu. Como é que vai funcionar? Cada exportação dos produtos que hoje estão dentro do escopo da medida da taxa de carbono, ele vai ter que ter uma autorização para ser exportado. Então, quando o importador quiser comprar um lingote de ferro, por exemplo, ele vai ter que enviar uma autorização. Chegando junto com o produto, vai ser calculado qual que é a intensidade, a pegada de carbono de cada produto. Tem uma fórmula bem complexa que a União Europeia colocou, e para cada produto vai ter um cálculo. Após um ano, então a cada ano calendário, a União Europeia vai juntar todos esses CBAMs, né, que eles estão chamando esse formulário,
para cada importador e vai fazer a cobrança de quanto foi. O que vai acontecer? Quanto maior for a intensidade, maior vai ser a taxa. Então, o que a gente tem visto é que o importador europeu ele vai buscar o quê? Um produto com menor intensidade e de um país como um todo que tenha menores emissões. Então, a gente tem o risco do que a gente chama do desvio de comércio, que ao invés de você comprar daquele país que é mais competitivo na produção daquele produto, você vai colocar outros critérios e vai desviar o comércio que originalmente é de um país para outro. Em tese, isso é um protecionismo comercial a partir de uma lógica ambiental. É um protecionismo que eu poderia dizer ambiental? É uma medida que tem um fundo protecionista, sim, que ela tem uma questão que preocupa muito a Europa, que é a fuga de investimentos. A Europa tem uma preocupação que as indústrias saiam de lá e se instalem em outros países, e não só por questão ambiental, por uma questão de custos como um todo, uma questão competitiva como um todo, até uma questão demográfica. A gente tem que lembrar que a União Europeia tem um problema com mão de obra, com população em idade de trabalho, que é uma questão muito grave no bloco, né? Então, essa é uma preocupação. Essa medida é a primeira a ser adotada no mundo, não existe nada parecido. Existe um entendimento de que sim, é uma medida protecionista e que ela não estaria de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio. A gente ainda tem que esperar o veredito, mas é algo que parece apontar que sim. É uma medida que, num primeiro momento, não conversa com uma lógica global de um grande mercado de carbono também, né? Ela está além do que já foi discutido nos grandes acordos, então é uma medida que também tem um caminho protecionista, assim como todo o Pacto Verde Europeu tem um elemento de proteção dos mercados europeus. Matheus Andrade, assessor de Relações Internacionais da CNA, é um prazer te receber aqui na Jovem Pan, especialmente com esse nível de detalhamento de uma situação tão nova e que tem grande potencial de impacto nas cadeias do agro. Volte mais vezes, o espaço está aberto para você trazer mais esclarecimentos para a gente. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite, um grande abraço. Igualmente, até a próxima.